Nós vamos falar agora sobre o período joanino da nossa história, né? Vai de 1808 até 1821, né? Momento em que, a princípio, o príncipe regente de Portugal, esse aqui, né? Dom João VI, né? E toda a família real portuguesa vem aqui para o Brasil, ou seja, há a transferência da família real portuguesa para cá, e todas as cortes de Portugal também, né? E o Brasil, mais especificamente Rio de Janeiro, se torna a capital do Império Português. A conjuntura europeia que levou a isso, né, nos remete à Era Napoleônica, que vai aqui de 1799 até 1815, onde a França de Napoleão Bonaparte entrou em guerra contra diversos países europeus e nesse momento principalmente contra a Inglaterra. E justamente aí que o Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental em 1806. Então faz parte dessa conjuntura europeia o bloqueio continental. Do que se trata esse bloqueio continental que foi estabelecido aqui? É uma proibição que a França está estabelecendo com relação à Inglaterra, ou seja, ela proíbe todos os países da Europa de comercializarem, seja comprando, seja vendendo com a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra aqui passa a ter um problema, né, porque ela precisa de matéria-prima, porque ela não consegue comprar mais, e ela precisa de mercados consumidores, porque o bloqueio continental fechou os principais mercados da Inglaterra. Né? E caso alguém rompesse esse bloqueio continental, seria considerado inimigo da França. Para Portugal, essa era uma situação muito complicada. Por quê? Portugal era um aliado histórico da Inglaterra, desde o século XVII. Não podia romper com seus tratados comerciais. Né? Devia, inclusive, né, uma quantidade muito grande de riquezas para a Inglaterra. Não podia romper com isso. Né? Então, a situação de Portugal foi complicada, até mesmo porque, por não romper com a Inglaterra, ocorre, evidentemente, a invasão francesa e a anexação de parte de Portugal à França. Né? E é dentro desse contexto que ocorre a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ou seja, a família real vai vir para cá. E esse é um período que nós vamos ter diversas transformações, muitas mudanças vão acontecer aqui no Brasil. Nós vamos destacar duas delas principalmente aqui. Uma que vai acontecer em 1808, que é a abertura dos portos às nações amigas. O que significa isso? Né? Que nós vamos romper o pacto colonial aqui. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. E nós vamos destacar também os tratados que foram assinados em 1810. Né? Os tratados de comércio, navegação, aliança e amizade. Esses tratados que foram assinados em 1810 foram assinados envolvendo inclusive a Inglaterra, né? E também nós vamos destacar isso daqui. Mas esse período é um período de muitas transformações em diversos aspectos mesmo. Por exemplo, no ano de 1808, Dom João VI decretou o Alvará de Liberdade Manufatureira. Significa que o Brasil, agora, nesse momento, podia ter uma indústria, podia ter um parque industrial. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas havia a permissão para isso. Nós vamos ter a fundação, no ano de 1808, do Banco do Brasil, uma instituição financeira importante, né, que vai aí ser um grande exemplo de como que a nossa economia estava se transformando numa economia mais complexa, mais apurada. Nós vamos ter a fundação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, além de ser um lugar bonito para se passear e tal, dá para visitar até hoje, inclusive. Era um ambiente de pesquisa da fauna, da flora brasileira. Né? Nós vamos ter a fundação da imprensa régia, né, ou seja, a imprensa brasileira vai ser fundada aqui, né, sob os olhares de Dom João VI. A gente vai ter um momento de intenso crescimento urbano, né, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro principalmente vai crescer bastante. Nós vamos ter a vinda da missão artística francesa para cá, né, ou seja, o Brasil se transforma em um lugar muito mais complexo, muito mais desenvolvido, se comparado com o Brasil mesmo, até mesmo porque a família real está aqui no nosso território. Portanto, é um período de intensas transformações da nossa história. Mas vamos destacar essas duas principais aqui. A abertura dos portos às nações amigas. Né? Essa abertura dos portos estabeleceu, primeiro, o fim do monopólio colonial. Vamos entender mais ou menos como que isso funciona. Vamos pensar aqui numa relação comercial que envolva Brasil, Portugal e Inglaterra. Dentro dessa relação comercial que envolve Brasil, Portugal e Inglaterra, antes da abertura dos portos, como que funcionava? Se o Brasil produzia, por exemplo, algodão e a Inglaterra queria comprar esse algodão, o Brasil produzia esse algodão por ser uma colônia, vendia esse algodão para Portugal, até mesmo porque havia um pacto, né, um monopólio colonial que agregava o Brasil a Portugal, certo? Então vamos estipular um valor totalmente hipotético aqui, né? O Brasil vendia esse algodão por 5 dinheiros e Portugal revendia esse algodão por 50
dinheiros para a Inglaterra. A Inglaterra transformava esse algodão, por exemplo, numa camisa, vendia para Portugal por 100 dinheiros, que por sua vez revendia para quem quisesse comprar essa camisa aqui no Brasil por 500 dinheiros. A gente percebe que Portugal sai lucrando significativamente com isso. Agora, com a abertura dos portos das Nações Amigas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter justamente a ruptura desse pacto colonial. Nós não temos mais esse pacto colonial. Então agora o Brasil pode vender diretamente o seu algodão, por exemplo, pode ser qualquer outra coisa, para a Inglaterra. E estipulando valores aqui, agora o Brasil não vai mais vender por 5, ele tem mais mercados, amplia suas possibilidades econômicas, vai vender por 30 dinheiros. A Inglaterra, por sua vez, adorou a possibilidade de comprar agora o algodão do Brasil diretamente do Brasil. Antes ela pagava 50 dinheiros nisso, agora a Inglaterra vai pagar 30. O Brasil então nem se fala, adorou muito, porque antes ele vendia por 5, agora está vendendo por 30. Já a Inglaterra agora pode vender a sua camisa diretamente para o Brasil, estipulando um valor aqui de 300 dinheiros. Portanto, para o Brasil era bom pagar 300, porque antes pagava 500, e para a Inglaterra era ótimo vender por 300, porque antes vendia por 100. Portanto, o Brasil vai adorar a abertura dos portos às Nações Amigas, principalmente a elite agrária brasileira, que está ampliando de maneira significativa suas possibilidades econômicas. E a Inglaterra vai adorar a abertura dos portos às Nações Amigas, porque vai ter um acesso direto ao mercado brasileiro e as matérias-primas que vêm do Brasil. Portanto, quem no final das contas acabou saindo prejudicado é a burguesia portuguesa. A ruptura do pacto colonial coloca essa burguesia portuguesa num segundo plano das relações comerciais do Brasil. Ok? Outro destaque aqui são os tratados de 1810. Nesses tratados de 1810, nós vamos identificar uma série de privilégios para a Inglaterra, entre outras coisas. O primeiro privilégio que a gente identifica para a Inglaterra aqui são as tarifas alfandegárias. As tarifas alfandegárias privilegiadas para a Inglaterra. Uma nação amiga qualquer teria que pagar uma tarifa alfandegária de 24%. Uma burguesia de Portugal teria que pagar uma tarifa alfandegária de 16%. A Inglaterra vai ter o privilégio de uma tarifa alfandegária de 15%. Os produtos ingleses pagam menos impostos no Brasil do que qualquer outro. Portanto, os mercados brasileiros estão sendo oferecidos para a Inglaterra. E a Inglaterra vai se aproveitar disso. Esse é o momento em que o Brasil vai consumir muito os produtos ingleses. Outro privilégio interessante vai ser o privilégio dos ingleses terem aqui o direito de extraterritorialidade. O que é esse direito de extraterritorialidade? Significa que as leis inglesas para os ingleses também valem no Brasil. Portanto, as leis portuguesas e brasileiras não valem para os ingleses que estão no Brasil. Portanto, os ingleses são regidos pelas regras, pelas normas inglesas, mesmo que estiverem aqui no Brasil. Eles também vão poder manter uma esquadra na costa brasileira, E também o Brasil se compromete a gradativamente encerrar com o tráfico negreiro. Outra exigência da Inglaterra, para ampliar os mercados consumidores para a Inglaterra, ou seja, combatendo a escravidão. Isso daqui, na verdade, vai ser muito mais no papel do que na prática, como nós vamos ver depois. Outras questões foram estabelecidas nos tratados de comércio, navegação, aliança e amizade de 1810, como, por exemplo, a proibição da vinda da Santa Inquisição para o Brasil. O Tribunal do Santo Ofício não pode mais vir para o Brasil a partir dos tratados de 1810, ok? Bom, o que a gente percebe? Que nós temos um período aqui de intensas transformações. Agora, todas essas transformações não foram conquistadas exatamente pelos brasileiros. Todas essas transformações foram oferecidas por Dom João. Então, ao mesmo tempo que essas transformações que eu apresentei aqui para vocês colocam o Brasil mais próximo da sua independência, elas também transformam a população brasileira em uma população muito mais passiva com relação à sua história. Porque, afinal de contas, tudo de novo que está acontecendo aqui foi oferecido. Não foram os brasileiros que fizeram. Ok? Ao mesmo tempo, a gente percebe que a elite agrária brasileira adorou essa abertura dos portos às nações amigas e não vai admitir a volta do pacto colonial. Assim como a Inglaterra tem a mesma sensação.